Atendimento profissional que converte. O objetivo desse atendimento profissional que converte é para dizer o seguinte, que não é a simpatia apenas que vai conseguir fazer a venda, e sim, toda negociação profissional ele tem que saber conduzir, tem que ter clareza, direcionamento, para que aconteça o fechamento e a venda. Então, por exemplo, não adianta você atender bem, não adianta você ser educada apenas, você precisa fazer uma condução. Não adianta apenas responder as perguntas do cliente. Então, a corretora de imóveis, ela precisa conduzir a negociação. O que seria isso? Primeiramente, além de ali as tratativas iniciais, cumprimentou, tem que saber qual é o momento do cliente. Se ele está procurando um imóvel para comprar agora, ou ele só está especulando para comprar daqui 1 ano, 2 anos ou mais, né? Se ele tem uma quantia X para dar de entrada e pretende financiar o restante, tem que abrir o diálogo para saber efetivamente o que o cliente precisa. E a partir do momento que abre o diálogo e você sabe quais as necessidades do cliente, aí você começa a direcionar, conduzir a negociação. Importante saber o orçamento, porque sem orçamento não tem como iniciar uma conversa. Porque, por exemplo, você pode ter um imóvel mais acessível no valor de R$100.000, você pode ter um imóvel na tua cartela lá de 5, 10 milhões para vender ou mais, entende? Então, por isso que é muito importante o diálogo, saber o momento do cliente, o valor, como que vai compor essa negociação. Por exemplo, se o cliente vai precisar adquirir um imóvel que depende de financiamento, tem que ser um imóvel que seja aprovado em financiamento, por exemplo. Aí o cliente ele vai ter que ter renda compatível, que seja passível de financiamento. Por isso é muito importante o diálogo e a condução da negociação de forma clara e segura. Normalmente, o que acontece? Na maioria das vezes, perde-se o cliente, a venda, já lá no início. O que acontece? Por exemplo, em vez de conduzir a negociação, às vezes só cumprimenta, é simpática e o cliente diz, eu quero saber o preço de tal imóvel e encerra o assunto ali. Não, negociação não é assim que funciona. Inicia-se assim, mas você vai conduzindo e direcionando. É saber a real necessidade do cliente, o que é essencial para ele, o que ele não abre mão, quem tem o poder de decisão na hora da compra. Então, é um conjunto de fatores que compõem uma negociação clara, segura. Por exemplo, na negociação para vendas, ele é muito direcionado, estratégia, a parte emocional e você fazer a condução assertiva dentro do que você conversou com o teu cliente. Já na alocação, que é a administração de aluguéis, quer-se agilidade, clareza nas regras e organização na condução. Então, são estratégias um pouco diferentes para vendas e para locações. Na vida profissional da corretora de imóveis, o ganha-pão principal, eu digo assim, o que rende são as vendas, mas as vendas elas não acontecem todos os dias e o nosso trabalho é batalhar que todos os meses a gente tenha vendas, né, para ter faturamento com vendas, além de também locações de imóveis, certo, pessoal? Então, muito importante, o atendimento profissional que converte é aquele atendimento que a condução, que você sempre procura saber os motivos, que momento o cliente está, o que serve para ele, o que não serve, tentar orientar o porquê que aquele produto é bom, porquê que esse é o momento de investir. Por exemplo, este ano vai ter mais linhas de crédito para financiamento, vai facilitar a compra do imóvel, porém, se a pessoa não tem valor de entrada e renda comprovada, que tem um score, para financiamento ali, ele não vai conseguir. Então, é muito importante que haja um planejamento financeiro, um planejamento familiar, na qual
A pessoa, se ela tem vontade de adquirir o imóvel, ela tem que entender que ela vai ter que fazer uma poupança, vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder guardar o dinheiro e ter um valor X para a entrada. Então, sempre existe a opção da escolha. A escolha correta, a forma como conduzir, vai fazer com que o cliente ele passe a ter o dinheiro para a entrada e ele vai entender como que funciona a sistemática para adquirir o primeiro imóvel, mesmo não tendo todo o valor para comprar à vista. A partir do momento que ele tem o valor da entrada, tem comprovação de renda compatível e um valor determinado no orçamento, e é possível dele adquirir o imóvel, nossa, a negociação fica encaminhada. Se você não tem o imóvel próprio pronto, né, para vender, que seja financiável, existe a possibilidade que normalmente a taxa de juros é mais atrativa quando financia parte do lote com a construção, entende? E é um caminho, porque nem sempre os imóveis que estão à disposição de venda, né, o valor passa no orçamento do cliente e muitas vezes esse imóvel, às vezes não passa em financiamento por alguma situação específica, né, que não vai passar ali na engenharia do banco, certo? Então, é muito importante. Atendimento profissional que converte é aquele atendimento que é a condução na negociação, clareza, explicar de forma ética, profissional, ter embasamento documental do imóvel, saber aonde que fica, ter aquele cuidado de você conferir, né, se efetivamente aquele imóvel que você está oferecendo, que está na certidão, na matrícula, ele existe, está no local, entende? Tudo isso está dentro do conjunto do método presença de valor, que é o que eu ensino na minha mentoria. Os maiores erros, que é achar que a venda acontece, atender bem, responder as perguntas e deixar o cliente decidir. Isso não conduz à negociação, não converte em vendas. Então, meramente o atendimento simplesmente não converte em vendas. Já a condução da negociação, aí sim ela converte em vendas. E detalhe, é uma venda feliz para quem compra e para quem vende. Então, é muito importante que haja a condução da forma adequada. O que seria o conduzir? É você ter o cuidado de saber qual é o momento do cliente, qual é o orçamento, como ele pretende estar adquirindo esse imóvel, quais são os requisitos indispensáveis, o que é possível dentro do orçamento, porque muitas vezes o cliente ele sonha com uma coisa que o orçamento dele é 50% daquele valor que ele sonha. Então, você tem que mostrar a realidade, tem que perguntar, tem que questionar, tem que orientar, explicar quais são as melhores possibilidades que existe do cliente estar adquirindo o imóvel. E também, por exemplo, esse ano é um ano que é para aquecer bastante o mercado imobiliário, a partir de ali, após o carnaval. A gente acredita que até final de setembro, ali, primeira semana de outubro, o mercado imobiliário esteja aquecido. O ano de 2025 foi um ano devagar, né? E não só no mercado imobiliário, mas especialmente no mercado imobiliário. Acreditamos, né, pela estrutura, conjuntura econômica, que neste ano de 2026 vai surgir muitos negócios para facilitar o financiamento. E além do financiamento, também pequenos investidores que têm o dinheiro guardado ou produtores rurais que têm safras de soja guardado ou têm árvore de reflorestamento e quer negociar, vender, investir em imóveis, então vai surgindo várias opções de negociações. Enfim, atendimento profissional que converte é aquele atendimento assertivo, que a profissional corretora não fica somente respondendo as perguntas do cliente. Inicia respondendo as perguntas, mas depois tem que conduzir para que efetivamente saiba se a pessoa tem condições ou não de comprar o imóvel. Às vezes o cliente não tem condições de comprar agora, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos ele vai ter. Então, a partir do momento que você conduz a negociação, você vai converter em vendas. Pode ser hoje, pode ser daqui 1 mês ou alguns meses. Então, é muito importante. O que não pode é deixar o cliente
por si só resolver, porque ele vai ficar um pouco perdido, inseguro, ou às vezes não conhece nem todas as opções, né, que existe numa negociação segura. Tá? Então, recapitulando, os pontos específicos nas vendas, as estratégias é diferente do que da locação. Na locação, o que precisa? Agilidade, organização e normas claras, que seriam as condições para se locar o imóvel. Já nas vendas, é estratégia, marketing e trabalho muito o lado emocional. Se brilhou os olhos do cliente, tocou o coração dele, vai ter negociação, cedo ou tarde. Às vezes, por questões financeiras, não vai sair naquele momento as vendas, mas logo vai acontecer a venda. Então, o atendimento comum. O que acontece no atendimento comum? A pessoa responde o WhatsApp, passa o link do imóvel, uma foto, um vídeo e encerrou por ali. Agora, um atendimento profissional. A pessoa vai perguntar: qual é o seu orçamento? Qual é o teu objetivo? Comprar lote? Construir? Apenas comprar lote? Aí você vai vendo o diálogo e você vai descobrir o momento. E você vai conseguir conduzir para que aconteça a negociação, entende? Então, é importante você, ali também para filtrar o lead, que é o cliente, usar algumas técnicas, tanto de bunch, a AIDA, entende? Com isso daí você vai conseguindo filtrar o lead e saber se esse momento é aquele momento que o lead está pronto para comprar o imóvel, ou é um lead que você está conduzindo para daqui a alguns meses acontecer a venda. E as primeiras perdas de vendas de negociação que acontece é no atendimento. Quando é atendimento pelo WhatsApp ou telefone, é apenas ficar naquele de cumprimentar e passar o valor de um imóvel X, quando o lead pergunta. Agora, se você conduz a negociação, você diz: não, nós temos, além daqueles lotes ou daqueles imóveis, a gente tem outras opções. Aí você puxa a conversa para saber se a pessoa tem qual que é o orçamento dele e se o momento é agora. Se for o momento agora, você tem que apresentar outras opções, né, que seja dentro das necessidades do cliente e do orçamento dele. Caso você não tenha, você trabalha em parceria, você consegue angariar outros imóveis ali para se adequar. Lembrando que o método presença de valor é o método que eu utilizo na minha mentoria. Quem tiver interesse é só chamar ali, né, e escrever interesse para a mentoria, certo? Aí a gente conversa, a gente explica como que funciona essa mentoria. E esse ciclo de crescimento são, como que eu posso dizer? São pequenos resumos para conseguir te orientar que existem essas possibilidades, esses métodos, a utilização dos métodos que são praticáveis e que funcionam e dão resultado, baseado tudo em técnicas. Quem me acompanha no YouTube, se inscreva, se gostou, dê um like, faça comentário e se tiver uma amiga que está precisando, uma corretora, compartilhe com ela.